Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje nesse sabadão, dia 18/11/2023, depois de mais um dia maravilhoso aqui no YouTube. Conseguimos 100% de greens aqui no nosso canal, nos nossos palpites no YouTube, como também conseguimos 100% de green nos nossos palpites de jogador. Sim, ontem, para quem não sabe, nós lançamos 2 vídeos, palpite de jogador e os nossos palpites de pontos, handicaps e vitoriosos aqui no YouTube. Foi um dia maravilhoso, vamos trabalhar para que hoje seja ainda melhor. Temos já uma sequência aí de 2 dias com 100% de greens no jogo do OKC contra os Warriors, no jogo do Brooklyn Nets contra o Heat, e ontem também, né, na duplinha aqui a favor do Milwaukee Bucks, na dupla conectando os Knicks e os 76ers para pontuarem bem, os Cavs vencendo, ultrapassando 105,5 pontos, os Kings também cobrindo um handicap negativo, ultrapassando a casa dos 111,5 pontos, indicamos também o under em Bulls e Magic Green também. E nós indicamos aqui em Pelicans e Nuggets trabalhar com Nikola Jokic no nosso vídeo de jogador, bem como a gente indicou os rebotes aqui do banqueiro também contra o Chicago Bulls. Mais 2 greens aí para nossa conta. Ontem, Anthony Davis também superou a marca dos 2,5 bloqueios. Por isso é muito importante vocês ativarem o sininho e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Então, muita gente não assistiu nosso vídeo de palpite de jogador e deixou de ter 3 greens aí com odds muito interessantes. Vamos aqui para mais um dia, mas antes, pessoal, se vocês estão conseguindo lucros aqui com cesta de trade, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando do nosso trabalho. E a melhor forma da gente entender que o nosso trabalho vem sendo reconhecido é com like. Clica no botão de joinha, o botão de like. Meta de 300 likes para esse vídeo de hoje. Conseguimos bater ontem, vamos bater hoje mais uma vez. Então, conto com vocês para mais um dia repleto de greens. E muito dinheiro no bolso, que é isso que importa. O nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado. Sempre lá com os melhores filtros das melhores zebras para vocês. Indicamos inclusive Orlando, uma duplinha de zebra ali com handicap positivo no Rockets e no Magic que bateu também. Além, é claro, né, da gente filtrar os favoritos, as melhores entradas do YouTube, conteúdo extra, e-book para vocês adquirirem conhecimento. E tô até faltando ar, né? Além, é claro, das nossas tips exclusivas. Beleza? Lembrando que amanhã é o último dia para você participar da nova rodada do On Fire. Inscrição até às 18 horas, então participe do nosso Fantasy Game. Lá, com apenas R$10, você pode garantir aí mais de 200 na sua conta. Depender, é claro, do número de participantes, mas ainda assim você consegue um lucro muito maior com base nos seus conhecimentos em apostas esportivas, mais especificamente em NBA, do que se você colocar o dinheiro ali numa casa de aposta. Então, defina a sua sequência, qual vai ser o time vencedor de segunda, terça, quarta, quinta até domingo. O último a errar na nossa sala será o grande vencedor. E se mais de uma pessoa sobreviver até o final da semana, o prêmio é dividido, então assim, é rapidinho, vai durar uma semana, vai colocar mais fogo, diversão nas suas noites de NBA e você pode ganhar dinheiro com isso. Bora aqui para Charlotte Hornets e Knicks. O nosso primeiro palpite aqui vai ser uma dupla, tá? A gente vai conectar esse jogo que começa às 8 horas, a pontuação do New York Knicks, lá embaixo com mais um visitante, pontuação do Oklahoma City Thunder. A gente já vai explicar para vocês por que isso faz sentido. Claro, a gente sempre diz para vocês que se basear em números e estatísticas vai ser lucrativo a médio e longo prazo. E é isso que nós fazemos aqui no Cesta de Trade, então bora lá para eles. Bom, a gente vai trabalhar aqui, primeiramente, né, vamos já colocar aqui a linha de pontuação do New York Knicks, e aí a gente explica na ordem como é que vai ser o nosso palpite. A gente vai trabalhar com acima de 107,5 pontos do New York Knicks, aqui, né, na linha de pontos, time acima de 107,5 pontos dos Knicks, e a gente vai duplar, vai pegar uma odd ali de 1,52, 1,53, com a linha de pontuação do Oklahoma City Thunders. A gente já vai explicar as duas para vocês. A linha dos Thunders vai ser acima de 108,5. Então, acima de 108,5 pontos do OKC e acima de 106,5 pontos do New York Knicks é o nosso primeiro palpite para esse dia 18/11. Por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, o Charlotte Hornets tem uma defesa terrível, uma das piores da NBA, e eu gosto de explorar essas defesas ruins. Nesse momento, eles são a pior de toda a liga, jogaram ontem contra o Bucks, sofreram mais de 129 pontos, bem cansado para essa noite de hoje, com dificuldades ali de defender, e ok, o New York Knicks também jogou ontem, mas eu acredito que é muito mais difícil você se defender, fazer deslocamentos laterais, trocas, etc, em jogos consecutivos, do que atacar. A gente vai aqui falar também a respeito do histórico recente dos Hornets, né? Nos últimos 10 jogos eles permitiram 123,9 pontos para os seus adversários, sofrendo ali pelo menos 111 em todas essas partidas, mesmo contra ataques lentos ou ruins como o do Miami Heat, sofrendo também 129 para esse mesmo New York Knicks há pouco tempo atrás. Beleza? Outra coisa muito interessante é a questão de encaixe, né? A gente está falando de um Charlotte Hornets que sofre muitos pontos no paint. A gente está falando de um time que é um dos 10 que mais sofrem pontos nesse setor.
quando a gente filtra aqui dentre os mandantes, e o Hornets joga em casa, hoje é o quarto mandante que mais sofre pontos no paint, e quem ocupa esse setor? Julius Randle, Jalen Brunson, que também são jogadores ali de um alto nível, os principais do New York Knicks, que gostam desse arremesso de média distância e mais do que isso, de explorar o garrafão. Outra coisa muito interessante que a gente tem para destacar para vocês, o New York Knicks vem fazendo um bom papel nas bolas de 3 também, só que um ponto que a gente também precisa destacar é em relação à posição versus defesa. A gente pode observar que para a posição de power forward, a posição que o Julius Randle ocupa, o melhor ou segundo melhor jogador desse New York Knicks, o Hornets é simplesmente o terceiro time que mais sofre pontos por jogo para jogadores dessa posição. Quando a gente vai aqui para a posição de point guard, que é a posição do Jalen Brunson, eles são o quinto time que mais cedem assistências, então a gente tem aqui conexões interessantes que podem ser feitas com um dos principais pontuadores dos Knicks e o seu organizador, que também é um dos melhores jogadores do time. Mas agora, por que a gente acha que o Golden State Warriors vai sofrer também ali mais de 108,5 pontos? Bom, nos últimos 6 confrontos contra o Oklahoma City Thunder, eles sofreram uma média de 127,2 pontos por jogo. A menor marca foi sofrer 114 pontos contra esse adversário. Se a gente for aplicar um filtro nos últimos 3 jogos, jogando em Golden State, na Califórnia, na verdade, né, os Warriors sofreram pro OKC pelo menos 120 pontos em todos os últimos 3 jogos, o que é bem gritante. Hoje eles jogam sem o Draymond Green, mais uma vez, o seu melhor defensor, principalmente um defensor bom nas coberturas, o que faz bastante sentido na hora da gente trabalhar a favor do OKC. Curry é dúvida, mas o impacto dele é muito mais ofensivo. Gary Payton II tá de fora, o principal reserva defensor desse Golden State Warriors, o que é excelente para essa nossa equipe. Se a gente for olhar aqui os números do Oklahoma City Thunder fora de casa, nos últimos 10 jogos eles têm uma média de 114,3 pontos por jogo, superando a marca que a gente indicou no palpite de hoje em 80% dessas partidas. Outros números muito interessantes que a gente traz aqui para vocês é que os Warriors são o terceiro mandante que mais leva os seus adversários para a linha de lance livre em toda a NBA. E Shai Gilgeous-Alexander, o melhor jogador desse elenco do OKC, é um dos 15 jogadores que mais arremessam lances livres na NBA. Ele é o 13º em número de tentativas por jogo, então ele cava muito bem essas faltas, e nesse ranking dos 13 melhores, ele é o segundo em percentual, em eficiência nesse tipo de arremesso, ficando atrás somente do Damian Lillard. Isso pode facilitar a vida dessa nossa linha de pontos também. O Oklahoma City Thunder é um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola e jogam no ritmo alto, ou seja, tem muitas posses por minuto, o que nos anima bastante para essa linha de pontos em acima dele. Então esse é o nosso primeiro palpite, uma dupla linha da pontuação do New York Knicks com a pontuação do Oklahoma City Thunder, beleza? E agora vamos falar aqui de um palpite em under. E pessoal, quando a gente destacou essa questão dos arremessos de lance livres feitos e cedidos, né, por parte do Golden State Warriors para com um dos melhores jogadores do seu adversário, a gente também mandou informações como essa lá no nosso Twitter, Cesta de Trade. Sim, a gente indicou lá com Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, que são 2 dos 3 jogadores que mais arremessam lances livres em toda a NBA, que encarariam ontem o Charlotte Hornets, que é um dos 3 times que mais levam seus rivais à linha de lance livre. Por que eu tô falando isso? Porque tem conteúdo exclusivo, informações que vocês só encontram lá no nosso Twitter e no nosso Instagram, @cestadetrade. Então, segue a gente nas outras plataformas que vocês não vão se arrepender e serão mais lucrativos. Sim, conteúdo exclusivo lá para vocês, gratuito. Vamos falar agora de Bulls e Miami Heat. Nesse jogo aqui, a gente vai indicar um under, tá? Abaixo de 221,5 pontos totais nessa partida é o nosso palpite. Vamos só olhar aqui como é que estão as linhas agora, porque a gente estudou, deve fazer em torno de 1 hora aí atrás, para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, e às vezes essa linha foi ajustada. Bom, a gente tem aqui abaixo de 220,5 pontos, é uma linha interessante, então assim, corram, ativem o sininho para não perder as melhores odds, porque elas vão se ajustando durante o dia. Por que a gente acredita que esse under faça sentido? Primeiramente, a gente tá falando do Miami Heat, que é quase uma das 10 melhores defesas da NBA, sofrendo aqui 111 pontos por 100 posses de bola. Mas ofensivamente, os dois times não são grande coisa. O Miami Heat é quase um dos 10 piores da liga e o Chicago Bulls é o 5º pior da NBA. A gente também tá falando de times aqui que não jogam no ritmo tão alto. O Miami também, quase um dos 10 mais lentos, e o Bulls o 3º mais lento. Quando você tem um ritmo lento, melhor para jogos under, porque os times gastam muito o relógio, arremessam pouco. E, já que a gente tá falando de 2 ataques não tão eficientes, melhor ainda para essa nossa equipe. Outra coisa que é muito evidente e interessante a gente destacar é o número de bolas de 3 feitas por jogo dos Bulls, um dos 10 piores da NBA, enquanto que o Miami Heat, eles até fazem uma quantidade maior, mas também estão perto dos 10 piores nesse quesito. E se a gente tem 2 times que jogam lento, defendem melhor do que atacam e não tem tanta bola de 3, faz sentido a gente acreditar em um under. Mas o histórico recente nos confrontos entre essas equipes diz ainda mais isso. Nos últimos 10 jogos recortados entre essas franquias de 2021 para cá, a gente teve uma média aí de menos de 215 pontos nas partidas das quais eles se envolveram, somando aqui a linha de pontos feitas pelo Chicago Bulls e aqui pelo Miami Heat. Se a gente for fazer um recorte mais curto dos últimos 3 jogos, que está um pouco mais próximo dessa nossa realidade atual, a gente tem uma média aí de 207,5
pontos feitos nos encontros entre essas franquias, o que é muito baixo. E outra coisa que a gente também precisa destacar é o quanto esses times gostam de pontuar no paint, ali pelo centro, e o quanto esses times se sentem mais à vontade em defender esses ataques no paint. Se a gente for pegar DeRozan, Vucevic, Zach LaVine, Jimmy Butler, Bam Adebayo, que são 5 All-Stars dessas franquias, né, All-Stars mais recentemente, porque o Kevin Love já foi alguns anos atrás, desses 5 principais jogadores, 4 gostam de arremessar da média para curta distância. A gente tem o Zach LaVine ali que gosta do arremesso de 3, mas ele também é um pouco mais produtivo ali da média para curta, mas vamos colocar ele aqui desses 5 como o único que arremessa de longa distância, tem como seu arremesso preferido ali, e olhe lá, a gente tem os principais jogadores em quadra arremessando na curta. E o Miami Heat é simplesmente um dos 15 times que menos sofrem pontos no paint em toda a NBA, mais perto do top 10 do que longe, e o Bulls é o 5º time que melhor defende esse setor. Por conta desses encaixes desfavoráveis para que os times pontuem bem, eu acredito nesse under, coisa que aconteceu também no jogo entre Orlando e Bulls ontem à noite, onde as equipes ficaram em linhas muito baixas, justamente por conta desse conflito ofensivo e defensivo entre essas franquias. E agora, pessoal, vamos finalizar aqui os nossos palpites, trabalhando com Bucks e Mavericks aqui. A gente vai trabalhar no over. Eu sei que as linhas estão muito altas, elas fogem até um pouco do meu método, mas ainda assim, primeiro, vale o risco, e segundo, a gente tá falando de uma NBA que cada vez mais ela vem sendo um espetáculo ofensivo. Então, acima de 237,5 pontos é o meu palpite. Claro, tentar pegar uma linha um pouco menor ali no ao vivo, pagando a mesma coisa, é possível, mas para quem só consegue trabalhar no pré-jogo, esse é o nosso palpite. Nos últimos 10 jogos do Dallas Mavericks, a gente teve uma média de mais de 241 pontos produzidos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. Quando a gente fala de Milwaukee Bucks, a gente teve uma média aí, né, de 233,9 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Porém, o calendário dos Bucks foi repleto de times que pontuam mal, são lentos e defendem minimamente bem, como o Toronto, os Knicks, o Miami, o Detroit Pistons é um time que não pontua tão bem, apesar de terem pontuado nessa ocasião, o Orlando Magic, que é uma defesa de top 5, os Bulls, que a gente já explicou para vocês como os jogos deles são mais mal pontuados e por quê, o Toronto Raptors. Os únicos times assim expostos que eles enfrentaram foram os Nets, a equipe do Charlotte Hornets e também o Indiana Pacers. Então assim, talvez essa linha de pontos seja maior. A defesa dos Bucks não vem sendo tão confiável nessa temporada, agora que eles adicionaram Damian Lillard na sua escalação. A gente tá falando de uma defesa do Milwaukee, que é uma das 10 piores da NBA, e de uma defesa do Dallas, que é a 6ª pior. Mas ofensivamente, com Damian Lillard, Doncic, Kyrie, Giannis Antetokounmpo, eu acredito que esses times vão produzir bem no ataque. Bucks é o 7º melhor ataque da liga, o Dallas o 2º, e a gente tem um quebra-cabeça muito favorável e interessante para essa partida aqui. Vamos aqui para a posição de power forward, que é a posição do Giannis, é a posição onde o Dallas mais sofre pontos para os seus adversários. Mas outros números interessantes que escancaram por que isso faz sentido é o seguinte. Primeiro vamos aqui em pontos cedidos no paint. O Dallas é o 2º que mais sofre pontos nesse setor e simplesmente a gente tem o grego, o Greek Freak, atuando nesse setor. Enquanto que o Milwaukee Bucks é um time que sofre muito mais no perímetro do que ali no garrafão, no paint. E a gente está falando de um Dallas Mavericks que é referência em bolas de 3 nessa temporada. O líder em bolas feitas por jogo, em percentual o 2º melhor da NBA, em número de tentativas o 2º também. Então a gente tem um quebra-cabeça muito favorável para que os dois times firam um ao outro com muita facilidade. Repito, a linha é alta, mas ela vale o risco. Então nosso palpite é esse acima D. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Palpites extras dos outros jogos a gente vai trazer para vocês lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo. Aqui fizemos um filtro com as melhores opções, na nossa opinião, para vocês fazerem um lucrinho aí e com os nossos palpites gratuitos, que a gente só consegue trazer graças aos nossos membros. Clique no botão de Seja Membro aqui embaixo para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e a gente trazer vídeos gratuitos para vocês, e também graças ao like e inscrição da galera. A gente está com a meta de chegar a 15 mil inscritos nesse ano de 2023. Conto com vocês e a nossa meta para esse vídeo de hoje, 300 likes para a gente trazer mais um vídeo amanhã com os nossos palpites. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!